Bom, então, a mensagem titulada Com Amor. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Essa é uma fala de Paulo em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama compreende, e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Essa é uma mensagem de Emmanuel, a mensagem de número 5 do Vinha de Luz, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom, então assim, vamos convidar todos para a nossa prece inicial, fechando nossos olhos, para que juntos possamos nos envolver ainda mais a esta atividade, a este momento de reflexão, de união, Senhor, contigo, com os teus ensinos, com a tua energia, Senhor. Envolve-nos a todos, envolve nossos lares, que nesse momento, Senhor, possamos elevar nossos pensamentos, equilibrar nossas emoções, fortalecendo assim, Senhor, a nossa confiança em Ti. Abençoa a nossa querida irmã Ana Cristina, que ela se sinta bem, que ela traga as reflexões da noite de hoje e que a cada um de nós seja permitido, Senhor, fazer as conexões para, para as nossas vidas diárias. Abençoa-nos a todos. Obrigado por mais esse momento, por mais esse dia. Que assim seja, Senhor. Bom, então, Ana, passo a palavra para você. Fique à vontade. Qualquer coisa, só falar. Ok, meu irmão, você está me ouvindo bem? Então, sim. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O tema que nós vamos estudar, mesmo o item, é a porta estreita.
Então, nós entendemos que Jesus chegou e era muito difícil para as pessoas compreenderem a sua missão. E ele começou a falar através de parábolas, simbolicamente, e nós fomos pesquisar o porquê de tudo isso, e nós entendemos que era para que ele pudesse cumprir com uma profecia, a profecia de Isaías, que dizia que ele abriria a boca e falaria por parábolas. E foi por isso que ele fez esta citação. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso é o caminho que a ela conduz. Muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então ele fez essa passagem quando ele estava no Sermão do Monte. Ela está no final, já no capítulo 7. E aí o Espiritismo, através de Kardec, vem trazer para nós uma interpretação, porque muitas pessoas não conseguem entender determinadas colocações do Cristo. Aí nós fizemos assim, procuramos entender o que é a porta larga e o que é a porta estreita. Jesus disse que a porta larga seria a porta da perdição. E a porta estreita seria a porta da salvação. Né? Mas Jesus quis dizer o que com isso? Se nós entendermos porta como um símbolo, que significa passagem, nós vamos entender melhor. É uma passagem de um lugar para outro. Mas muitas vezes Jesus se colocou como porta, como sendo este caminho, esta porta, esta entrada, esta passagem. Né? E aqui eu trouxe um exemplo de João, no capítulo 2, no capítulo 10, no versículo 2, onde ele diz assim: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Porque ele se intitulava também de o bom pastor. Então, ele está aqui se referindo à situação das ovelhas, né, que encontram pastagem quando o bom pastor se interessa por elas e as conduz para uma pastagem boa onde elas possam ficar. Kardec vem nos explicar da seguinte maneira: que larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Mas de que se trata mesmo isso? Que local é esse? O que significa esse lugar onde tantas pessoas enveredam pelo caminho do mal? O que são essas paixões más? Né? E na nossa literatura nós temos a explicação de tudo isso. Porque Kardec nos mostra, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o nosso mundo, ou seja, o nosso planeta, é um mundo de expiação e de provas. E nele predomina o mal. Porque estes mundos servem de exílio para os espíritos rebeldes às leis de Deus. Por isso, Deus os colocou nesse mundo ingrato, para que expie as suas faltas mediante um penoso trabalho e pelas misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais feliz. Então, neste mundo, é um mundo de expiação. Todos que estão aqui
são espíritos que foram rebeldes à lei de Deus. Então, nós precisamos expiar, provar, para que nós possamos nos quitar, nos ressarcir perante Deus e sua lei. Mas aí ele explica aqui, olha, por que tanto mal, né, nesse planeta? Fiquei refletindo, nós somos tão maus assim? Apesar de existirem pessoas que ainda fazem os escândalos, né? Mas muitos de nós já não estamos mais nesse nível de maldade, né? E nós estamos aqui nesse mundo. Então, como é esse mal? Ele fala que se a gente entender o mal como um afastamento das leis de Deus, e isso está na questão 630 do Livro dos Espíritos, tendo em vista que os espíritos que habitam a Terra são rebeldes a essa lei, aí nós vamos compreender porque o maior número se entrega às paixões más, que são os vícios, os prazeres e as felicidades fáceis. E aí eu fiquei pensando, mas o que são essas paixões más? Né? Eu sempre ouvi falar assim, por exemplo, nesse caso que nós estamos tendo aqui da pandemia, nós temos visto esses médicos que estão à frente dos hospitais, trabalhando direto, e eu sempre pensei assim, poxa, essas pessoas são apaixonadas pelo que fazem. E também tem aqueles cientistas que estão direto, correndo para fazer a vacina, para trazer, né, essa imunidade para nós. E eu pensava, poxa, essas pessoas são apaixonadas pelo que fazem. E aí eu venho ver que essas paixões más, como é que é isso, né? Mas eu descobri aqui, também no Livro dos Espíritos, na questão 907, que paixão é um excesso de que se acresceu à vontade. E esse princípio que foi nos dado por Deus, a origem dele foi posta no homem para o bem. As paixões podem levar o homem a realizações de grandes coisas. Aí eu disse, então não estou tão errada assim, né? Então essas pessoas estão realmente apaixonadas, porque elas são capazes de fazer grandes coisas, né? Só o que acontece é o abuso delas que causa o mal. Por exemplo, nós queremos viver bem, né? Ter alegrias, ter prazeres, porque a gente cansa, a gente quer descansar. Isso é natural. Mas quando a gente exacerba nesses desejos ainda inferiores, aí essas paixões passam a ser paixões más. E como o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, aonde as pessoas ainda não estão muito interessadas na lei de Deus, talvez porque ainda não compreendam a necessidade de estar, elas se entregam às paixões más. Eu vou beber para esquecer meus problemas, eu vou me viciar num tóxico que me deixa em estado de alucinação para esquecer os meus problemas. E aí eu provo a primeira vez, e aí depois eu quero mais, e aí depois eu quero mais, e daqui a pouco eu perco a noção da realidade. E foi aí que a paixão se tornou má, porque ela trouxe consequências más. Ela se virou contra mim, em vez de eu tomar, cuidar dela, né, dela estar a meu dispor, eu passei a estar à disposição desses vícios. Então, nós já entendemos por que a porta larga é uma porta de perdição e por que tanta gente passa por esse caminho. É uma consequência mesmo do mundo em que nós estamos. Então, vamos seguindo em frente. A porta estreita, segundo Jesus, é a porta da salvação. E Kardec explica que é porque grandes esforços sobre si mesmos é obrigado o homem a fazer se quiser transpô-la, iniciando por vencer suas más tendências, coisas que poucos se resignam.
Então, se a gente vai pesquisar, né? Eu gosto muito de ir atrás para trazer alguma coisa assim curiosa, né? Que seja bacana da gente saber. E eu encontrei numa pregação, inclusive, de um pastor da igreja evangélica, né? Na internet, onde ele colocou essa curiosidade que eu trago para vocês. A palavra grega traduzida como se esforçar é agonizomai. Agonizomai. A partir do qual temos a palavra agonizar. A implicação aqui é que é preciso de um grande sacrifício, até ter uma grande agonia. Eu lembrei dos atletas, eu já fui atleta um dia, quando a gente quer chegar a um objetivo que a gente precisa vencer os nossos limites, aquilo é tão exaustivo que passa a ser uma agonia. Então, se você quer entrar pela porta da salvação, encontrar com Jesus, né, como ele se coloca como a porta, ter uma pastagem verde, no sentido de nós termos as suas ovelhas, é preciso a gente se sacrificar muito, porque as nossas más tendências, como diz aqui a passagem, que é preciso nós vencermos as nossas más tendências, elas são os nossos antigos hábitos que nós trazemos há milênios de encarnações passadas, e mudar um hábito não é nada fácil. Nós sabemos disso. Até pequenos hábitos que nós temos, como almoçar numa determinada hora e você ter que mudar para outra hora, é difícil para nós, ainda mais uma situação que nós trazemos no nosso ser, no nosso espírito imortal. Para você modificar de uma hora para outra, não é fácil, é preciso realmente um grande sacrifício. Eu posso trazer aqui para vocês o exemplo do palavrão. Né? Me lembro na nossa casa, lá no Mansão da Paz, nós começamos com o projeto Renovar, e a primeira tarefa nossa foi não chamar palavrão. E como o depoimento que as pessoas deram, né, como foi difícil essa tarefa, porque era um hábito muito antigo. Né? Eu não tive esse problema, porque meu pai foi ex-combatente, nós não tínhamos o costume realmente de falar palavrões. Mas tiveram outras tarefas, né, para nós fazermos, e como foi difícil, porque muitas coisas a gente já trazia esse hábito arraigado de muito tempo. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi essa palavra salvação, porque quando eu fui procurar esse significado aqui, que eu encontrei agonizomai, lá com o pastor, eu vi que eles consideram salvação como a entrada do paraíso, a paz, né? A salvação seria você ir junto de Deus. E aí eu procurei como eu poderia explicar o que seria essa salvação para nós que estudamos a doutrina. E aí olha só o que eu encontrei. Salvação é libertação de compromissos. É regularização de débitos. Isso foi Emmanuel. Estar salvos é ficar livres de resgates, muitas vezes dolorosos, aflitivos, através das reencarnações. Então, aqui no caso da salvação, como nós entendemos, nós não vamos nos salvar, morrer e ir para o paraíso. A nossa salvação é a gente encarnar novamente para resolver o que ficou lá atrás. E a cada reencarnação, a gente vai tendo condição de se salvar de dores, se salvar de aflições, se salvar de sofrimento. E aí diz aqui em Pedro, no capítulo 4, no versículo 8, o amor cobre a multidão de pecados. A primeira carta de Pedro. Que ele diz assim, Emmanuel vem falar para nós assim, quer dizer que todo o bem que estendermos ao próximo, diminuiremos a multidão de erros que cometemos no passado. Por isso, já é conclusão minha, é necessário grandes esforços para que nossas más tendências
sejam sanadas, porque são resultados de vidas anteriores e muito de nós temos estes hábitos há muito tempo e teremos muita dificuldade de modificá-los. Isso requer muita força de vontade, né? E eu fiquei imaginando assim, vocês lembram do conceito do verdadeiro espírita? Tem tudo a ver com essa passagem, olha só. O verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz, olha lá o esforço para entrar lá na porta, para a sua transformação moral, para vencer suas tendências para o mal. Então, o que é necessário para nós ultrapassarmos essa porta da salvação, onde passa o sofrimento, onde passa a dor, onde passa a aflição, é nós sermos verdadeiramente espíritas. É nos esforçarmos para nos conhecer melhor, para entendermos o que é que nós precisamos mudar e mão à obra, né? Mãos à obra. Começar para a gente poder entrar, né? Porfiar nesse intento de entrar pela porta estreita. Olha só, a passagem pela porta estreita implica o cumprimento dos próprios deveres. O que o homem apenas consegue mediante o sacrifício dos seus vícios e das suas paixões negativas. Os deveres que a vida impõe representam um programa de aprendizado e de sublimação, traçado antes da reencarnação, o qual o espírito se propôs a cumprir. O atendimento destes deveres costuma ser árduo, pois ele se contrapõe aos hábitos do homem velho, necessitado de retificar suas concepções e se adequar à harmonia das leis divinas. Então, essa é a questão da mudança dos hábitos. Essa é a questão de vencer, de modificar suas más tendências. Porque nós fizemos um planejamento anteriormente e nós estamos comprometidos com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, com aqueles que estão diretamente relacionados ao nosso renascimento. Nós combinamos, né? Nós nos interessamos em fazer as coisas diferentes. E aí vem o dever, né, que no nosso evangelho nós encontramos que o dever é o laurel da razão. Ele ilumina a nossa razão, porque a gente cumprindo os nossos deveres, a gente vive com a nossa consciência tranquila. E quem tem a consciência tranquila tem uma retidão de pensamento, raciocínio lógico. E é isso que a nossa doutrina nos concita a fazer, a modificar nossos hábitos, a nos tornarmos pessoas mais conscientes, para que nós possamos ter a nossa fé raciocinada, para que nós possamos trabalhar na nossa reforma íntima, na nossa melhoria moral. Mas a cabecinha das pessoas que não conhecem a doutrina espírita se confunde todinha quando ouve uma explanação como essa que Jesus falou, né? Uma porta tão estreita, uma porta tão larga, a porta da perdição, a porta da salvação, né? Aí, poxa, um mundo onde todo mundo erra, onde todo mundo faz o mal, onde todo mundo faz os escândalos, realmente fica uma coisa assim meio incoerente, né? A gente vê tantas ações boas. Agora, então, nós temos visto muitas ações, as mídias divulgando tantas doações. E aí Kardec faz uns questionamentos. Ele faz assim, de que delitos esta humanidade, a nossa humanidade, do nosso mundo, se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que esta porta tão estreita, que só a muito poucos é dado transpor? Porque a concepção
de algumas pessoas é que a Terra é o mundo. Como se Deus tivesse feito o universo todinho só para nós. E aí realmente fica difícil de nós entendermos, nessa concepção, esses questionamentos. Por que muitos passam pela porta larga, né? E vão se perder. E vão sofrer. Como diz Jesus mais na frente, havendo prantos e ranger de dentes. Né? Por que tantos entraves para a gente passar por essa porta? O que acontece, e que bom que nós temos essa condição, nós que estudamos o Espiritismo, é que é importante para a gente entender, né, que a humanidade não se acha toda degradada na Terra. E que a alma teve outras experiências. Que a sorte da alma não é determinada para sempre, logo após a morte. E que sempre teremos outras oportunidades para recomeçar. Então, sem o conhecimento que o Espiritismo trouxe para nós, o homem estará sempre em contradição com a justiça de Deus, porque acredita que só há uma única existência. Fica difícil para se compreender se nós não tivermos o conhecimento da reencarnação. Deus se torna um tirano, porque nós não vamos ter tantas oportunidades. Nas primeiras oportunidades, onde a gente ainda não tem um raciocínio adulto, maduro, os nossos erros iam nos levar exatamente para essa porta larga e nós iríamos entrar e acabou-se. Uma única existência apenas, como é que nós iríamos conseguir? Já com a reencarnação, com a pluralidade das existências, tudo se modifica na nossa visão. Aí o que é que acontece? Kardec diz que com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, é muito necessário que nós tenhamos esse tipo de conhecimento. Foi por isso que Jesus disse que o Consolador, que é o Espírito Santo, né, o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, o Espírito de verdade, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está lá em João, capítulo 14. Então, o que acontece? Jesus já sabia com a sua presciência que o seu evangelho, que as suas palavras seriam deterioradas, seriam deturpadas, desculpa. E aí ele disse para nós que ele ia mandar um outro consolador, porque ele já era um consolador, ele veio trazer a lei de amor. E aí o tempo foi passando, o homem, nós, se nós pensarmos em termos reencarnacionistas, nós fomos deturpando o evangelho, colocando ao nosso bel prazer, que podia satisfazer as nossas necessidades, os nossos interesses pessoais. E aí o que ele fez? Quando chegou a época propícia, ele mandou o Consolador, que nós conhecemos como o Espiritismo, porque os próprios Espíritos vieram nos trazer essa notícia. Aí, nós vimos, nesse capítulo aí de Kardec, nesse capítulo da porta estreita, muitos chamados e poucos escolhidos, esse item da porta estreita começa com aquela primeira passagem, né, quando ele fala porfiai, né, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, e uma outra passagem, aquela passagem está em Mateus, e uma outra passagem que está em Lucas. Essa aqui de Lucas, ela é bem maior.
E Jesus diz assim, vou ler para vocês. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, está lá em Lucas, tá? Lucas é que conta para nós. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas nossas praças públicas. E ele responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós, que praticais a iniquidade. Aí, meus amigos, eu não sei quanto a vocês, mas eu identifiquei essa passagem. Porque nós, que conhecemos a doutrina, nós conhecemos Jesus. Nós entendemos a mensagem de Jesus porque o Espiritismo veio tirar o véu e trazer a compreensão das palavras dele. Então, nós podemos dizer que nós comemos e bebemos com ele. Porque se a gente vai almoçar, a gente ora, convocando, pedindo, implorando a presença dele, a bênção dele. Quando a gente vai sair, a gente ora, ou deveria orar, pedindo proteção, pedindo condução para chegar a salvo aonde nós iremos. Então, nós conhecemos Jesus. Nós bebemos, comemos com ele, nós ensinamos agora pela internet. Né? Nós estamos passando a mensagem dele, que ele nos ensinou, nós estamos transmitindo. Então, eu me identifiquei muito como sendo essas pessoas. E aí eu pensei, mas, poxa vida, será que eu estou fazendo iniquidade? E aí Kardec veio dizer assim, todos que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Em vão dirão eles a Jesus, Senhor, Senhor. Ele lhes responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim. Vós que desmentis com atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Então, meus amigos, não, mas eu não faço isso, não. Eu não calunio, eu não cometo adultério, eu não faço a maioria dessas coisas aí. Será, meus amigos? Porque nós só vamos entender o que nós fazemos naturalmente quando nós realmente nos conhecermos. Porque, infelizmente, muitos de nós não sei se está certa essa concordância, muitos de nós não nos conhecemos. É isso. Muitos de nós estamos ainda naquela situação de que o culpado é o outro, e se o outro não tivesse feito, eu não tinha reagido. E aí o que acontece? Eu pratico alguns desses atos, algumas dessas coisas, mas não tenho consciência disso. E se eu não tenho consciência disso, como é que eu vou me modificar?
Como é que eu vou me transformar numa pessoa melhor? Aí a gente pede licença para falar um pouquinho daí dessa pandemia, né? Que ela veio fazer tipo assim uma aferição dos nossos valores. Nós estamos compreendendo os obedientes, ou melhor, nós estamos compreendendo se somos ou não obedientes. Nós estamos compreendendo se somos ou não resignados. Nós estamos compreendendo se somos fraternos. Quer dizer, todos esses valores são necessários para que nós possamos passar por essa situação e possamos nos considerar seguidores do Cristo. Possamos nos considerar capazes de transpor essa porta estreitinha. Porque em algumas outras religiões, muitas pessoas estão com medo. Muitas pessoas estão lembrando das palavras de João no Apocalipse, e sem o conhecimento do simbolismo que João, como judeu, colocou naquelas palavras, as pessoas estão interpretando ao pé da letra. Então, muitas pessoas estão interpretando tudo isso como o fim do mundo, o final dos tempos, que Kardec coloca lá na Gênesis, lá no capítulo 14, não sei se é 14, agora eu não me lembro direito, é naquela parte já lá do final, onde ele fala da nova era. Né? Ele fala para nós que tudo isso que está acontecendo é sinal de que chegaram os tempos. E muitas pessoas estão interpretando esse sinal dos tempos, o final dos tempos, como o final do mundo. Enquanto que nós, espíritas, compreendemos que é o final de um mundo de dor, de sofrimento, de expiações, para se transformar em um mundo que ainda não é um mundo ditoso, que ainda não é o que nós poderíamos considerar um paraíso, mas é um mundo onde nós já vamos descansar mais, onde as nossas provas, que são escolhidas por nós vamos sofrê-las, mas com resignação, com a sabedoria de que nós viemos exatamente para isso. Não haverá mais o mal impregnando tudo, machucando, porque os espíritos que estavam fazendo tudo isso vão para outros orbes de provas e expiação, reiniciar o seu trabalho. Então, o momento de nós aferirmos se nós vamos querer fazer essa transição, seria essa uma grande oportunidade de nós entendermos qual é o nosso papel nessa situação que o mundo está passando. O que nós estamos fazendo com o conhecimento que nós já temos? Nós estamos aplicando na nossa vida? Ou nós estamos simplesmente deixando o tempo passar e se escondendo? E a caridade? Qual seria a caridade que nós teríamos que fazer agora? O Espiritismo traz para nós que existe a caridade moral e a caridade material. E nós estamos sim podendo fazer a caridade material, porque, olha, hoje mesmo eu fiquei sabendo, tá na fé, e ontem teve a comemoração dos 117 anos, se não me engano, da fé. O que acontece? A fé está fazendo trabalho solidário, e nós podemos fazer doações, muitas casas estão sendo ajudadas, né, sem precisar sair de casa, sem precisar estar fazendo, colocando em risco a sua vida. Né? A FAC está fazendo o evangelho, né, o evangelho para os seus trabalhadores e para quem quiser assistir. A maioria das casas espíritas, como essa agora, está fazendo as palestras, levando, divulgando o espiritismo para tantas pessoas.
Então, nós estamos fazendo a caridade e nós estamos passando por esse momento, cumprindo o requisito que Jesus nos deu com relação ao amor ao próximo. Mas nós não podemos ficar só nesse quesito, nós temos outros quesitos que nós precisamos atender, o quesito da fraternidade, o quesito da resignação, da obediência, para que nós possamos estar dignos de entrar, de ultrapassar essa porta. Então, meus amigos, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. A questão desta porta, que ficou tão mal interpretada durante tanto tempo, que nós possamos refletir sobre a nossa situação e que nós possamos ficar em paz, em harmonia. Um grande abraço a todos vocês e eu fico por aqui. Um beijo. A gente agradece, Ana. E ficam as reflexões, né? Que a gente possa realmente fazer essa avaliação íntima. Como são nossos hábitos, nossas atitudes, nosso comportamento. E se precisamos mudar e o que precisamos mudar. Que esse esforço ele seja constante, que a gente sempre esteja com isso em mente e realizando. Muito obrigado. Bom, então agora a gente vai fazer a nossa prece, encerrando esse momento. E mais uma vez a gente convida, então, para todos estejamos juntos em pensamento, em sentimento, em vibração, para que a gente possa, como você disse, Ana, no nosso cantinho, na nossa casa, ajudar com a prece, com a nossa vibração, esse momento. Todos aqueles que a gente possa pensar agora, que precisam de ajuda, que a gente possa ter essas pessoas em mente, que a gente possa também ajudar a nós mesmos com essas vibrações, com esses pensamentos positivos. A gente possa, então, fechando nossos olhos, pensar, lembrar de todas aquelas pessoas que conhecemos, que estão precisando de auxílio, de amparo, seja um amparo físico, um amparo material, em relação à sua saúde, a questões de alimento, de proteção, ou mesmo questões morais, questões sentimentais, pessoas que se sentem agora desamparadas, ou com dúvidas, com receios, com medos, que possam se sentir agora envolvidos, Senhor. Que nossa vibração possa envolver a cada um, esse momento de agora, os teus trabalhadores, amigo Jesus, possam se fazer presente em nossos lares, junto a essas pessoas que temos em mente, para que assim se sintam um pouco mais aliviadas, se sintam reconfortadas. Envolve-nos, Senhor, a todos, envolve o planeta que passa por esse momento de prova tão árdua e que consegue, apesar disso tudo, demonstrar, Senhor, boas ações, consegue demonstrar que já trazemos, Senhor, sentimentos bons dentro de cada um de nós. Envolve-nos a todos, que o nosso descanso possa ser amparado pela Tua proteção. Mais uma vez agradecemos, Senhor, que esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.